vocês são contra a riqueza ou o capitalismo. Não, absolutamente nada. Acho que é muito gratificante você ter reconhecimento, seja social ou seja financeiro. E isso é plausível, isso é admirável por todos nós. O que a gente hoje critica é essa estrutura de desigualdade, de privilégios. Estamos de volta com mais um Foda-se 360, sem senhoras e senhores, porque o Tico não gosta, então vou começar de um jeito diferente, mais pra cima. Tudo certo, Tico? Senhoras e senhores. Ele não gosta porque ele quer usar. Hoje tá mágico. Hoje tá mágico. Hoje tá especial o estúdio, Davi. Hoje tá especial. Apresenta a nossa convidada, Davi. Hoje ela quer ser só chamada de Ana, então eu vou respeitar. A gente pode chamar ela de Ana Orienta a Vida. Ana Orienta a Vida. Pode ser? Pode ser também. Filha de Celeste. Celeste Orienta a Vida. O sobrenome continua. Ana, um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu estar aqui. Obrigada pelo convite, viu? Cara, Davi, eu tenho muitas histórias com Orienta a Vida. Conheço mãe de Ana há muito tempo. Era isso que eu ia perguntar. Você tem muitas histórias com Orienta a Vida Ana ou com a Orienta a Vida Celeste? Orienta a Vida, não importa. É com a família. Exatamente. Eu conheci a mãe da Ana primeiro, que mostra a minha idade. Que eu já sou uma pessoa um pouco, né? Você é tão jovem. Não sou, não. Sim. Eu tô pensando há quanto tempo, hein, Tico? A sua mãe? Conheci acho que em 2005. A gente tá falando de alguns Quase anos. Eu tava nascendo. Entendi. Idiota. Eu também, viu? Tava com 2 anos. Ana, conta um pouquinho para as pessoas saberem o que é Orienta a Vida. Para mim, uma das coisas mais bonitas que existem é uma ONG mais do que especial. É uma ONG que tem reconhecimento da Disney, reconhecimento de tantas empresas estruturadas e sérias que dão essa chancela para vocês. Conta um pouco do que é Orienta a Vida. Claro. Bom, primeiro, isso porque você é fã. Sou então, fã. Obrigada. Sou fã. Mas a gente existe há 23 anos. A Orienta a Vida surgiu, foi a minha mãe, a fundadora. Na verdade, meu pai não com dedicação plena, porque ele tem outros compromissos, mas minha mãe desde o começo, sim. E a Orienta a Vida foi fundada basicamente por conta do lugar onde eles moravam. Eles moram ainda nessa cidade, chama Potim, que antes era um bairro afastado da cidade de Guaratinguetá, mas foi emancipada. E, infelizmente, houve um crescimento completamente desordenado, uma evasão enorme de pessoas, e sem que a cidade tivesse a devida estrutura. Então, houve um crescimento desordenado e sem estrutura, como consequência veio junto a vulnerabilidade social extrema, veio junto a violência, o tráfico. Então, do dia para a noite, os meus pais se viram com uma vizinhança completamente violenta e vulnerável, pobre mesmo. Ou eles tinham 2 escolhas dado aquele momento, ou eles tentavam mudar a realidade que eles estavam inseridos, ou eles iriam embora, pegar as coisas deles e ir embora. O caminho mais fácil, acho que natural de muitas pessoas, simplesmente seria fazer essa mudança, né? Esse bairro tá ficando violento, eu tenho condição de ir para um outro local e eu vou. Diferente dos meus pais, que adoram desafios e tem como essência mesmo o cunho social. Então, a minha mãe criou Orienta a Vida com esse propósito de gerar uma mudança estrutural, principalmente em Potim, mas hoje ela tem uma amplitude no braço Geração de Renda quase que estadual e no braço nosso de Pense Rosa, que é um outro projeto, nacional. Mas a gente promove esse impacto nessas comunidades não fazendo assistencialismo, que eu acho que é o caminho também mais fácil. Quando você começa a tentar dedicar um pouco do teu tempo, dos seus esforços, do seu olhar para uma causa, não é só você ajudar financeiramente, mas é ajudar querendo ensinar, qualificar, combater a desigualdade, promover a ascensão social. Isso é muito mais profundo. Então a gente promove esse impacto nessas comunidades apoiado no pilar de qualificação profissional, que é educação profissional, através de trabalho, geração de renda e empoderamento feminino. E quando eu digo empoderamento feminino, é porque 99% das pessoas inseridas nesse projeto são mulheres, basicamente por conta do nosso ofício, que é um ofício que a gente ensina as pessoas a todas as etapas de uma confecção, uma grande confecção, uma indústria têxtil, vamos pensar.
E basicamente como que a gente hoje funciona, como é a estrutura da Orienta Vida. A gente não faz uma captação ativa no mercado, a gente não vai até as comunidades convidando essas mulheres a fazer parte, mas pelo nosso longo histórico, números tão significativos de impacto e transformação, essas mulheres vêm até nós com uma assiduidade enorme, então elas vêm buscando oportunidade. E assim, o nosso filtro, então, o nosso perfil de triagem, basicamente, é que elas estejam inseridas dentro do perfil de vulnerabilidade social extrema. Elas estando inseridas nesse perfil, elas são inseridas dentro dessa engrenagem social. Então, além dela ser qualificada profissionalmente, e a gente promover renda e trabalho para essa mulher, ela também é qualificada pessoalmente. Então, a gente fornece ferramentas para todo o desenvolvimento pessoal daquela mulher. Então, hoje a gente tem histórias extremamente impactantes, fortes e que nos movem para frente, mostram para nós que a gente está no caminho certo, que são mulheres que chegam extremamente fragilizadas ou de uma estrutura familiar de violência doméstica, abuso, e que infelizmente ela se submete a tudo isso por conta do vínculo da renda, dela não ter como prover a vida dela e a da família dela. E mulheres que saíram dessa situação hoje se sentem completamente empoderadas, fortes, conseguiram educar os seus filhos, muitas formando até em faculdade, em graduação. Então isso nos move, isso nos dá força e nos mostra que a gente está no caminho certo. E como você falou, hoje a gente tem algumas empresas que, graças a Deus, compartilham conosco o nosso propósito. Você é um deles, constantemente olha pra gente de uma forma diferente, como que pode inserir, orientar a vida dentro de algum projeto que você esteja. Mas a gente é hoje licenciada e parceira da Disney, a única ONG no mundo. A gente é licenciado parceiro da Universal Studios, da Netflix, da Uber, Banco Bradesco Seguradora, Fundação Banco do Brasil, Banco do Brasil, entre outras várias empresas. Você ouviu, Davi? As marcas pequenas. Porra, eu tenho todos os aplicativos aí. E o mais legal é que assim, a gente hoje conseguiu desenvolver um ecossistema sustentável, o que fomenta todo o nosso impacto social nessas comunidades e essa mudança estrutural da realidade dessas mulheres. São produtos. Então, essas marcas se vinculam conosco em projetos que a gente consegue desenvolver a 4, 6, 8 mãos. Elas participam de forma ativa conosco nesse brainstorm de desenvolvimento. E a gente consegue criar produtos completamente exclusivos, personalizados, que vai de encontro ao que a marca está querendo passar de referência, de mensagem. E elas ou colocam isso como um portfólio, dentro de um portfólio de produto dela, ou ela faz ações com colaboradores, ou ações com clientes. Então, tem diversas ações que fomentam toda essa estrutura social da Orienta Vida. Entendeu, Davi? Sensacional. Não. Você me pediu pra te explicar, eu não acho que eu dei uma resumida. O Tico, ele não é muito sucinto, não conseguiu. Você entendeu explicar agora o tamanho? Agora eu entendi. A seriedade. Sim, sim. Já tinha entendido porque eu tava pesquisando sobre a história de vocês, o site é muito legal. Tem até o dado aqui, mas eu não vou lembrar de cabeça, mais de 4.000 mulheres, 1.500 famílias, né? Então, exatamente. É muita gente. E é o que você falou, são mulheres que estão vulneráveis, né? Vamos dizer assim. Sim. Tem muita história que você vê e você fala, putz, foi muito legal participar dessa mudança, sabe? Muitas histórias. Eu acho que eu convido sempre as pessoas para ir até a Orienta Vida, porque elas estão lá no dia a dia. Então, muitas estão sendo qualificadas, muitas já estão em fase de produção mesmo, ou reciclagem de qualificação, ou por alguma questão mais pessoal. E você se depara com depoimentos muito fortes, empoderados e completamente diferentes quando elas são inseridas dentro do projeto. Elas chegam completamente fragilizadas e sem perspectiva nenhuma de futuro. Eu falo mulheres porque quase na maioria são mulheres, mas as pessoas, a gente não tem nenhuma distinção de gênero. Uhum. Mas quando essas pessoas chegam até a Orienta Vida, é muito fácil você identificar de forma clara, latente, duas crises nelas. Uma crise está vinculada à promoção de renda, tá? A crise externa, então tem a ver com a fome, o barraco, a violência, o lugar que ela está inserida. E uma outra crise, que é a crise interna, que eu acho que é muito mais difícil a gente interromper e mudar esse ciclo,
e mudar esse mindset, que é a crise vinculada à baixa autoestima. Ela acha que está fadada a morrer naquela mesma circunstância de vulnerabilidade, simplesmente porque ela nasceu naquela circunstância. Ela acha que os filhos também vão acontecer. Isso vai se perpetuar em todas as gerações. Elas acreditam que não é possível uma mudança. E se a gente for olhar de forma crítica para a sociedade como está hoje estruturado, existem estudos que demoram para você conseguir subir de uma faixa econômica para outra em torno de 9 gerações. Então, de verdade, é quase que impossível quando a gente não presta algum tipo de auxílio, né? Então, a Orienta Vida tem um papel de fomentar todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento dessa mulher. E, vocês são contra a riqueza ou o capitalismo? Não, absolutamente nada. Acho que é muito gratificante você ter reconhecimento, seja social ou seja financeiro. E isso é plausível, isso é admirável por todos nós. O que a gente hoje critica é essa estrutura de desigualdade, de privilégios. É quebrar essa desigualdade, é promover a ascensão social, é quebrar o privilégio, que essas pessoas que nasceram nessa faixa econômica, elas possam poder competir ou ter as mesmas chances e oportunidades no mercado de trabalho, no mercado da vida e conseguir prover a sua própria renda e a renda da sua família. É esse o grande pilar da Orienta Vida. Sensacional. Pode falar, tio. Por gentileza, meu cérebro. Não, o que eu ia falar é outra coisa que eu achei muito legal, que, tipo, sua mãe começou, tava tudo dando certo, aí 2002, posso estar errado na data, 2005, conseguiram fazer parceria com o pessoal da França, né? Eles vieram pra cá. Buti. Como que vocês conseguiram chegar lá, sabe? Tipo, como que foi esse contato e o quão importante foi isso? Porque depois chegou a fazer os lençóis do Papa, tipo. Na verdade, acho que a grande diferencial da minha mãe e da própria Orienta Vida, porque a cultura dela hoje está muito enraizada na Orienta Vida, é o networking que ela tem. E tem uma piada que fala assim, você é cara de pau, né? Ela fala não, que ela é cara de prata, que ela bate nas portas importantes. E ela é destemida, então ela sempre teve muita coragem. Eu acho que isso posicionou a Orienta Vida como uma entidade diferenciada. Normalmente, quando você olha para o mercado de ONGs, eles promovem produtos que tá muito a ver com artesanato, que não agrega muito valor, não são diferenciados. E acaba que as pessoas se vinculam àquele projeto para ajudar, um ato muito mais de caridade do que efetivamente um ato de cobiça, de desejo de ter aquela marca junto. E a Orienta Vida é diferente, e isso desde o nascimento dela. O primeiro cliente da Orienta Vida, que foi em 2000, ela nasceu em 99, mas a primeira nota fiscal emitida foi em 2000, foi a Daslu, que era uma boutique super conceituada no mercado de luxo no Brasil. E a gente começava a desenvolver toda a linha de moda, o bordado dela. E a Celeste, que com a sua cara de prata, bateu na porta por muitas vezes, muita insistência, conseguiu mostrar os trabalhos das nossas artesãs para que a gente pudesse conseguir angariar aquele trabalho. E assim, ela sempre se norteou pelos melhores. Então esse é o diferencial da Orienta Vida, e isso também foi com o Buti. Ela tinha lido, ela é uma grande estudiosa de moda e de técnicas de bordado ou de execução de qualquer área do setor têxtil. E ela tinha lido sobre essa técnica de bordado chamada Buti e descobriu quem era a criadora e a presidente do Museu de Buti. E ela existia ainda, era no interior da França. Ela tinha uma grande conhecida, uma grande amiga, até chamo de tia, a tia Osana, que o marido dela era cônsul da Embaixada do Brasil lá em Paris. E pediu para ela, olha, você precisa me pôr em contato, me ajudar a conhecer essa mulher. Resumidamente, minha mãe, sem falar inglês, ela não fala inglês, sem falar francês, ela foi até a mulher, fez um curso com ela, da técnica do Buti, conseguiu convencer essa mulher a ser voluntária na Orienta Vida e vir passar uma temporada no Brasil e morar na casa dos meus pais. Olha isso. Sem falar o idioma. Sem falar a língua. Então, eles se comunicavam com Google Mímica. Translate, com ticket, ela colocava mensagens em tudo que é lugar, e as artesãs também. Mas aí, com essa técnica, a gente fez todo os lençóis, toalhas do Papa na vinda dele pro Brasil. Foi muito gratificante, principalmente a gente que vem de uma origem católica. Então, para nós, foi uma honra enorme. Sensacional. Como que foi a estrutura da parceria com a Disney, já que eles
tem essa coisa muito legal, mas não tinha uma ONG, né, definida e não tinha autorizado ao uso. Porque a história do Mickey explodiu aqui, né? O que vocês fizeram com o Mickey, com todas as marcas e tudo mais, foi muito legal. Como foi a construção disso? A gente se tornou parceiro licenciado da Disney em 2009, mas foi um processo muito, muito demorado. E que demorou muito tempo o investimento da minha mãe. Investimento de tempo. Ela tinha batido várias vezes na porta dos diretores da Disney. E infelizmente sempre ela via, ok, o seu processo tá aqui, a gente vai estar analisando. Até que a Aninha Strumpf, que era dona da Garimpo, é uma designer super talentosa, tinha sido convidada pela Disney para desenvolver uma coleção de Alice no País das Maravilhas. E aí a Aninha falou assim, olha, ótimo, eu assino essa coleção, mas com uma condição. Desde que todos os produtos sejam feitos por uma ONG que eu amo, que a fundadora é muito conhecida minha e eu sei do talento delas, elas vão conseguir transmitir no produto o que eu quero. E aí perguntaram, mas quem é essa ONG? E era Orienta a Vida. Então a gente passou por uma varredura enorme, de parte de documento mesmo. A gente teve que aprimorar muito os nossos processos, incluir processos que a gente desconhecia, Tico, e hoje a gente passa por auditoria externa uma vez por ano, é anual, uma auditoria feita, que é validado todos os pontos importantes de uma entidade social. Então a gente vem e é analisado os nossos números contábeis, financeiros, fiscais, transparência na governança, impacto social. E graças a Deus, durante esses 12 anos de auditoria, a gente sempre superou os números que a gente havia projetado anteriormente. E a pandemia também, acho que durante a pandemia, como o nosso vínculo, nosso sustento mesmo, sempre com produto, a gente ficou muito assustada no começo, porque falou, o varejo todo fechado, sofrendo, as pessoas cortando as despesas, porque era muito incerto o futuro, né? A minha mãe falou assim, e agora, o que a gente vai fazer? E sempre com o networking dela, com a inteligência dela e com não existe obstáculo para ela. Ela é muito destemida. A gente conseguiu, hoje a gente tem uma representatividade nessas comunidades muito maior de pré-pandemia. Então a gente saiu muito mais fortalecido e com números de impacto muito maiores. Esse é o grande motivo da ONG. O Davi, ela tá sendo humilde. Sim. Não é só a mãe dela. A mãe dela falou, Tico, a gente tá rejuvenescendo, deixando moderna. Apesar dela usar um óculos muito moderno, a Celeste, sempre o óculos, uma lente pra cá, uma pra cá. É verdade. Não é tudo diferente. Mas ela falou, quem tá dando também esse gás todo é a Ana. E ela fica falando só da Celeste, mas a Ana que tá trazendo tudo isso agora. Humildade. Tanto que ela falou, falei, quem que vai lá? Claro que é a Ana que toca, a Ana que toca. Não é verdade. Na verdade, assim, a minha mãe, a ONG existe por ela, pra execução, pra qualidade, para entregar produtos disruptivos e que agregam muito valor para a marca, é dela também. Ela é muito crítica, mas muito a gente exigente. recebeu aqui já muito CEO, muito diretor de empresa, dono e tal. E o processo da sucessão é muito difícil. Muito. Né? A continuidade, o mesmo olhar, ou até um olhar diferente, mas que complementa e pode até desenvolver melhor o projeto e tal. Mas isso não é uma coisa tão simples. E a gente vê que a Orienta a Vida tem um processo muito natural de continuidade, né? Sim. E assim, é até engraçado quando você me fala isso, porque quando minha mãe me perguntava, eu tenho 36 anos. E quando a minha mãe me perguntava, assim que eu me formei, então faz 23 que a Orienta a Vida existe, então desde os meus 13 eu vivo lá dentro da Orienta a Vida e eu respiro aquilo. Mas eu nunca... Davi, eu vi ela criancinha, Davi. Tá vendo, né, Tico? Mas assim, eu nunca vi, não era genuíno, não era natural. Então eu admirava a dedicação dos meus pais para aquela causa, mas eu não olhava o meu futuro profissional lá sendo desenhado, lá dentro da Orienta a Vida. Então eu fiz minha formação em administração, fui fazer pós fora do país, comecei a crescer profissionalmente. E até que eu tive acho que não é um problema, porque eu não vejo um problema, mas até que eu tive um realinhamento do meu futuro, na minha vida pessoal.
E aí eu saí completamente do mundo corporativo. Fiquei algum tempo vivenciando aquilo. Eu vou dizer, eu tive em 2009 um filho, meu filho é autista. E quando eu descobri que ele era autista, porque crianças autistas não nascem com nenhum marcador físico, né? Normalmente, quando não tem nenhuma outra síndrome associada. Então, quando eu descobri, ele tinha 1 ano e meio, no primeiro momento, óbvio, eu larguei mão de tudo e falei, vou agora descobrir, vou tentar entender o que é melhor para o meu filho. E como que eu posso desenvolvê-lo e que tipo de terapia é saudável ou não. Então eu fiquei alguns anos mesmo, me dedicando exclusivamente a ele, ao desenvolvimento dele, às terapias dele, aos profissionais. Quando eu percebi que o funcionamento estava funcionando da forma que eu achava aceitável, que as coisas estavam acontecendo num fluxo melhor, eu falei, e agora? E assim, o meu filho tem ainda uma dependência enorme de mim, e principalmente de tempo mesmo. Então eu tenho que ter uma flexibilidade enorme de trabalho, e eu fico muito mais com ele do que efetivamente em algum lugar físico, porque ele demanda toda essa atenção. Mas quando eu falei, agora eu consigo olhar para fora. E quando eu fui olhar para fora, eu me senti muito responsável pela mudança que eu gostaria de promover nas comunidades que eu vivenciava, que eu vivia. E quando eu tive acesso aos tratamentos devidos para o meu filho, a médicos super nomeados e recomendados, eu vi quanto privilegiada eu sou por Deus. E eu me senti muito em débito com Deus e com a sociedade. Eu achei que, de alguma forma, eu teria que retribuir todos esses privilégios que eu tinha e que eu poderia exercer sobre o tratamento do meu filho. E o mercado, eu trabalhava antes no mercado financeiro. E o mercado financeiro não fazia mais nenhum sentido para mim quando eu fui voltar, quando eu fui retomar a minha vida. E eu falei, gente, o mercado financeiro é assim, troca de mão, né? Então você ganha, esse outro perde. É impossível os dois ganharem. E para mim não fazia mais sentido essa competitividade, os valores inseridos na alma de quem trabalha nesse mercado, e não desmerecendo absolutamente ninguém, acho que todo mundo tem seu mérito, mas para mim não fazia mais sentido. Meu filho trouxe novos significados e novos valores para minha vida. Então eu vi que eu queria me dedicar a causas sociais. E aí minha mãe falou, Elisa, começa a ter uma vivência aqui, porque é uma ONG que eu fundei, você vai... E eu vi que depois de um período lá, eu vi que era uma causa muito proprietária também, porque muitos lares que têm crianças especiais, atípicas, são dirigidos por mulheres. Então, muitas daquelas mulheres que a gente, de alguma forma, assiste dentro da Orienta Vida, são lares que também têm crianças atípicas. Então, eu falei, não, é uma causa muito proprietária minha e uma causa feminina. Então, assim... Desde 2018, eu me dedico à Orienta Vida e a essas mulheres. E assim, eu não... Quando eles falam, você vai estar pro resto da vida na Orienta Vida, você tá presa... Não, eu vou estar lá até a hora que a Orienta Vida precisar de mim. Quando a Orienta Vida não precisar e andar e tiver outra pessoa que se dando melhor, obviamente eu vou olhar para uma outra causa social. E assim, acho que esse é o meu propósito de vida hoje. Davi. Fudido. Privilégio é o nosso de poder compartilhar essa e outras histórias tão boas, mas essa da Orienta Vida e da Ana com as pessoas, né, Davi? Não são todas as pessoas que têm essa luz que essa família tem e que pode dividir. Então, todas as marcas, pessoas, projetos femininos ou masculinos que queiram usar algum projeto de fato muito especial, a Orienta Vida usa. Tá aí pra isso. E eles fizeram um projeto com a Gucci também. Só. Então, assim, são coisas que muitas empresas trabalham. Tive vários privilégios e momentos com a Orienta Vida e temos ainda... O Mickey que tinha na Mini era deles? Na Bob Store, desde a Bob. Desde a Bob. Sempre. Era animal. Tudo que você vê de... E eu vou te contar um negócio que agora é minha vez. Tudo você fala, eu fiz isso, eu corri, eu fiz aquilo. Mas já existiu na Orienta Vida um urso chamado Tico, Davi. Faliu, né? Foi o best-seller da Orienta Vida. Você apertava o botão e ele fazia... Isso era o Murphy, você não conheceu. Tinha uns macaquinhos que você apertava e fazia esse barulho. Fazia como?
Não, ele era um best-seller, por quê? Quem era o maior comprador do Orienta Vida? Ele dava o Urso Tico pra todo mundo, Claro, entendeu? você não tem que ajudar? Sim, sim, Ué, sim. é isso. Maravilhoso. Eu vou pedir licença que eu vou precisar sair rapidinho, vou deixar você com o Tico, mas antes tem um recado da nossa parceira Nuvem Shop também. E agora, se você não conhece a Nuvem Shop, tá perdendo. A nossa parceira Nuvem Shop é uma plataforma para você criar a sua loja online linda, simples e muito mais profissional. Ou seja, com a Nuvem Shop você pode ter um site organizado com todos os seus produtos à mostra, de fácil acesso para o seu cliente e fazer toda a diferença para o seu negócio. Deixe de lado essa história de preço por inbox, venda por WhatsApp e profissionalize o seu negócio. Acesse o link na descrição para criar sua loja com 30 dias grátis. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja na Nuvem Shop. E aí, a gente tava falando da Gucci. Eu gosto de falar de grandes marcas, porque você pegar uma ONG brasileira com toda essa história incrível e inspiradora que você contou, como é que foi essa ação da Gucci e como que você vai dar continuidade, até porque sua mãe ainda tá, né? Sua mãe não abandonou. Como é que vai continuar isso? Mirar nas estrelas e ir atrás desses projetos grandes? Porque a gente tem aqui muitos empresários, a gente traz grandes CEOs, e isso é um perfil de um empresário, de um CEO, ou de qualquer que seja o cargo grande, muito agressivo e disruptivo no sentido de sonhar alto. Como é que é essa continuidade? Conta um pouco do Gucci. Conto. Na verdade, assim, o grande diferencial nosso é que a gente não tem processos engessados. Então, normalmente a marca chega para um brainstorm, uma conversa, falando qual é o objetivo daquela ação, daquele produto ou daquele lançamento. E a gente participa muito ativamente em todo o desenvolvimento e curadoria e desenvolvimento até de matéria-prima ou do produto em si. Esse é o grande diferencial nosso. E a gente tem cases de muito sucesso. Não briga comigo se eu te der uns cortes. Não, imagina. Eu juro que eu não sou o Fica à Faustão. vontade. Eu não sou o Faustão. Mas é que você fica falando e eu fico lembrando que isso é real. Porque eu lembro que quando a gente fazia as reuniões, que eu fiz mais com a Celeste lá atrás, em cada reunião ela trazia 35 ideias. Ela né? é extremamente criativa. Mas vocês, assim, Sim. não é uma coisa, o que você quer fazer? Põe o loguinho. Então, de fato, entra e se envolve no processo como um todo. Exato. Se você me perguntar qual é o portfólio da Orienta Vida, eu vou falar, putz, grila. Não tenho muito como definir, porque a gente faz tudo o que você possa imaginar. A gente já se envolveu em todos os tipos de projetos que você possa imaginar. Eu vou te citar alguns exemplos só pra gente ter um olhar diferenciado e mais amplo da Orienta Vida. Recentemente, a gente participou de uma ação do Iguatemi. A rede Iguatemi Shop é um grande parceiro da Orienta Vida, e isso desde há uns 7, 8 anos já. E a gente sempre fez projetos. E todos os projetos, eles têm diferentes formas, tá? Então, a gente já, diversas vezes, eles cederam em caráter completamente gratuito o piso do Iguatemi Faria Lima, que é um dos pisos mais caros que existem em shopping. Então, eles cedem um espaço pra gente montar uma pop-up completamente diferenciada no principal época do ano, que é o Muito último legal trimestre, isso. sem cobrar absolutamente nada nosso. Eles são parceiros nossos de Avenue Share em projetos positivos. Então, a gente fez com eles Alice no País das Maravilhas, que foi em 2016. A gente fez com eles, em 2019, Mickey 90 anos, que teve uma avalanche de público. Foram mais de 110 mil pessoas que visitaram essa exposição. Gerou para nós mais de 40 milhões de mídia orgânica e posicionamento de marca. A gente conseguiu gerar de faturamento entre bilheteria e venda de merchandise, que era todo produzido dentro da Orienta Vida, mais de 5 milhões de reais em 93 dias. Eles também participam de ações de compra e ganho. Então, por exemplo, agora, a gente no Dia das Mães, eles queriam fazer um presente e sai um pouco do mesmo, né? Então, em vez de você dar um chocolate do Ju, uma L'Occitane, que é lindo, é super reconhecido, principalmente no público que o Iguatemi trabalha, eles queriam trazer produtos que contassem história, que fosse além, que não viesse do mercado privado. Então, a gente participou desde a criação com a Fernanda, que é hoje a diretora do Projeto One dentro da Orienta Vida, e o que a gente criou? Foram 2 bolsas, basicamente. Uma bolsa
que a gente apelidou a bolsa mercado, outra bolsa case, por conta do tamanho, basicamente. E tinham 3 variações de cores. E elas eram, a matéria-prima dela era 100% reciclada. A gente trouxe um parceiro que é uma tecelagem que fica americana, chamada EcoSimple, super reconhecida, participa do Sistema B. 100% dos fios que entram lá são fios vindo do processo de reciclagem. Então, cada metro do tecido é composto por 8 garrafas PETs e 500 gramas de resíduo da indústria têxtil. Que demais. E 100% dessas bolsas foram produzidas por uma mão de obra social vulnerável. Então, assim, dentro desse projeto do Iguatemi, do Dia das Mães, eles conseguiram cumprir 2 grandes pilares do ESG, que hoje é super falado, políticas de ESG, e super exigidos, principalmente no mercado financeiro. Então, eles conseguiram trazer uma matéria-prima completamente sustentável. Então, a gente tirou lixo do mercado, que estava no meio ambiente, ressignificou, agregou valor, trouxe propósito social, impacto, entregou um produto ressignificado, com valor lindo. Eram 2 bolsas extremamente estilosas, com designer, que esse é muito o nosso perfil. A gente tem uma parceria com os irmãos Campana. Então, vocês devem conhecer aquelas poltronas, os sofás dos irmãos, que são os irmãos super reconhecidos no mundo, principalmente designer. Lá fora eles têm uma notoriedade enorme. Então, todos os toys, os bichos, as pelúcias que compõem essas poltronas e esses sofás são produzidos dentro da Orienta Vida por essas mulheres com esse perfil de vulnerabilidade social. A Netflix, recentemente, em 2020, na virada, eles normalmente fazem uma festa de fim de ano e por conta da pandemia eles estavam proibidos de fazer aquela festa, óbvio. E eles queriam, óbvio, presentear as pessoas, então influenciadores, celebridade, pessoas de imprensa. E o que eles poderiam mandar para essas pessoas para sair da mesmice? Que Natal todo mundo recebe milhares de seeding e eles queriam entregar algo diferente, especial. E se pensar, a Netflix hoje é o maior produtor de conteúdo do mundo, né? Então eles falaram, olha, eu quero um produto que conte história. E aí a gente desenvolveu uma cesta de Natal Netflix para essas pessoas. E o que compunha essa cesta eram itens que eram consumidos quando você assiste Netflix. Então era uma almofada de veludo linda, uma manta de tricô maravilhosa, era uma toalha, era uma pantufa, era um bowl de pipoca de cerâmica feito no nosso núcleo de Cunha, era um copo que poderia usar para chá, para café ou para chocolate quente. E o mais legal é que com eles a gente conseguiu desenvolver, eles fomentaram isso, financiaram essa ferramenta chamada traqueamento social. Então, desde então, todos os nossos produtos, sem nenhuma exceção, eles são compostos por uma tag e tem um QR Code individual personalizado por produto. Então, uma vez que você escaneie esse QR Code, você é direcionado para uma landing page onde vai aparecer a foto do produto, todos os rostos das pessoas envolvidas na produção, desde do corte até a expedição, uma pequena descritivo daquele produto, fotos do processo de criação e produção. E além disso, você desce um pouquinho mais, as mesmas fotos que estavam em cima, replica embaixo, onde a gente, com pequenos depoimentos daquelas pessoas, contando da importância daquele projeto na vida dela, na vida da família dela. Então, o que a gente queria com esse desenvolvimento dessa ferramenta é deixar tangível todos os valores intangíveis da Orienta Vida e dos produtos da Orienta Vida. Traz vida, né? Exato. Então, humaniza os nossos produtos. Claro. Então, quando você pega um produto da Orienta Vida, seja um produto licenciado ou um produto de moda, decoração, design, home decor, seja qual a área de atuação nossa, o produto por si só não transmite esses propósitos que tem lá dentro, essas mudanças, essas histórias. Então, a gente tinha que, de alguma forma, deixar isso explícito e, através dessa ferramenta, a gente conseguiu. A gente está participando agora também junto a uma marca que é Americanas, eles são um dos patrocinadores do Rock in Rio, e o gift da área, tanto a área Gramado quanto a área VIP, está sendo desenvolvido pela Orienta Vida. Então, num projeto super audacioso que a gente está se envolvendo com esses valores de sustentabilidade, com esses valores de impacto social. Então, esses são os grandes diferenciais nossos. E falando da Gucci, a gente sempre, infelizmente ou felizmente, a gente acabou sendo posicionado como uma ONG que faz produtos muito diferenciados e com muito valor agregado. Então, organicamente, a gente acabou sendo posicionado para marcas mais posicionadas para o público mais high-end. E assim, então, a gente desenvolve gifts de Natal para Chanel, a gente desenvolve gifts para Farfetch, que é o maior marketplace do mundo de moda internacional. A gente desenvolve para Gucci, então a gente fez uma ação com a Gucci recentemente que a gente
bordava alguns ícones, então a gente levou as nossas bordadeiras para dentro de uma loja do CJ deles, a Doc Lobo, e as nossas mulheres faziam aquelas intervenções pessoalmente. Então, isso é o grande diferencial da Orienta Vida. Achei espetacular, e assim, as marcas, o tipo de projeto, o tipo de público, é um público exigente. Sim. E é claro que todo mundo gosta de ajudar, mas quando você entende que o projeto tem uma clareza na qualidade e que você pode pensar que vocês vão fazer, fica legal, porque você acaba usando, se envolvendo. Não é aquela coisa, eu compro e deixo em casa, já ajudei, já fiz a parte. Exato. Você de fato tem moda, tem criatividade e tem uma galera pensando junto com vocês para que vire por isso que vocês são Disney, por isso vocês são Universal, por isso vocês são todas, né? Sim, acho que esse é o grande diferencial. A gente não tem pré-moldado nenhuma solução, sabe? A gente adora se envolver dentro da empresa, entender quais são os obstáculos, os desafios daquele projeto, o que ele quer, qual a mensagem que quer transmitir. E a gente faz parte de todo o processo criativo. O que é legal que você está falando? Você pega mulheres em vulnerabilidade e você está falando de uma coisa super tecnológica, do QR Code, de não sei o que, Exato. Então você tem um processo que ele vai desde lá de trás até a parte de tecnologia, passando pela criatividade da Orienta Vida e terminando ou usando tecnologia no fim do processo. É espetacular o trabalho. Sim, a gente está envolvido agora também em algumas concept stores que a gente vai estar com marcas licenciadas. Então, a gente usa a tecnologia de RFID, que é para ter um lead mais qualificado, entender o comportamento do consumidor. Então, acho que, na verdade... Isso é uma aula para a empresa, porque a gente tá falando de uma ONG que está preocupada em saber o detalhe, o tempo de uso de produto, o comportamento. Isso serve para todas as empresas que a gente está falando. E eu acho que, assim, Tico, se a gente de fato quer promover a ascensão social, quer combater a desigualdade e promover propósito, acho que a gente tem que se utilizar de ferramentas tecnológicas. Acho que seria muito raso da minha parte dizer que só dedicação, só vontade consegue gerar a promoção que a gente deseja. Não. E a gente tem que se abastecer mesmo dessas ferramentas, dessas empresas que agregam muito para nós. Porque, óbvio, esse conhecimento não nasceu dentro da Orienta Vida. São pessoas que trazem esse olhar, que de alguma forma se engajam dentro da Orienta Vida. Eu brinco até que, assim, grandes CEOs ou diretores de companhias multinacionais, companhias nacionais com uma relevância enorme, nos levam para todas as empresas que eles passam a dirigir, sabe? A gente tem hoje uma voluntária parceira chamada Cláudia, é muito amiga da minha mãe, Cláudia Udi. Ela trabalhou, se não me engano, no Walmart. A gente fez um projeto lindo do Pense Rosa lá, que é um outro projeto legal que eu vou te contar. Aí depois ela foi para Uber, ela passou a ser a CEO da Uber no Brasil. A gente fez um projeto durante a pandemia maravilhoso, que a gente sustentou o desenvolvimento de mais ou menos 250 famílias por 18 meses. Então, todas as máscaras de proteção utilizadas pelos motoristas, pelos drivers, eram feitas pelas essas mulheres que tinham esse perfil de vulnerabilidade social. Eram milhares de máscaras por mês, isso através dessa parceria com a Cláudia. Hoje ela é diretora na WeWork, a gente já está com diversos desenvolvimentos para dentro do WeWork. Então, esse é o grande vínculo que a Orienta Vida traz, sabe? As pessoas se vinculam muito ao nosso propósito, à nossa causa, e acabam levando a Orienta Vida para todos os lugares que elas vão. Estamos indo pro Caioba já, né? Exato! Agora a gente tá no novo projeto juntos. Mas isso é fantástico, porque de fato você se encanta, se apaixona. Só que existe uma dificuldade muito grande hoje de você ter projetos sociais no Brasil também, né? Tem muita gente que fala, putz, eu quero ajudar. Tem duas coisas. Uma é a confiança. Exato. E outra é a burocracia. As pessoas que querem ajudar. Qual foi a burocracia que, de repente, sua mãe enfrentou, vocês ainda enfrentam? Ou agora não, já passou, e aí vocês têm esses dois pilares, graças a Deus, superado. Confiança, que é óbvio, e a parte burocrática, porque também ajudar no Brasil não é tão fácil, né? Sim, graças a Deus eu acho que arrisco dizer que a gente tem essas duas etapas superadas. A gente já tem uma notoriedade no mercado, principalmente no estado de São Paulo, no mercado de moda, decoração, designer. As pessoas já nos reconhecem como uma entidade muito séria, muito comprometida e com números muito significativos de transformação e impacto.
E burocracia, graças a Deus, acho que a gente é muito acolhido hoje em todos os municípios que a gente vai fazer alguma atuação. Que legal. Porque, na verdade, Tico, se você pensar, a gente tá lá para solucionar um problema social enorme daquela região. Então, a gente não vai competir com ninguém, a gente vai, na verdade, se somar. Claro. Tentar resolver. A gente é partidário, a gente não tem nenhum vínculo com política. A Orienta Vida nunca, vale até reforçar, a gente nunca recebeu nenhuma doação, apoio de nenhuma poder executivo, seja ele federal, municipal, estadual. A gente tem uma isenção enorme de atuação e por isso que a gente tem essa liberdade de atuação, sabe? A gente tem um outro projeto, isso acaba nos vinculando muito com os municípios e com as secretarias municipais de saúde, que é um projeto chamado Pense Rosa, que, na verdade, esse projeto nasceu depois do Geração de Renda, que são 2 grandes projetos que a Orienta Vida tem. Geração de Renda, que é esse que é o que promove transformação através de trabalho e renda. E o Pense Rosa é oriundo do Geração de Renda, porque, como basicamente as pessoas assistidas são mulheres, todas as dificuldades que elas se deparavam, acabava que ela transmitia pra gente. A gente vivenciava esses problemas com elas. E um dos grandes pilares de problema, de fraqueza mesmo desse público vulnerável, era vinculado à saúde, ou acesso à saúde. A informação e o acesso. E a gente se deparava com muitos problemas oriundos principalmente da saúde preventiva. Então, em 2009, a gente, junto a um laboratório global, a gente trouxe a campanha famosa hoje, chamada Outubro Rosa, para o Brasil. A gente foi a primeira entidade que engajou-se no pilar de conscientização do Outubro Rosa. A gente criou a campanha nossa chamada Pense Rosa. Então, inicialmente, a gente nasceu só com uma campanha de conscientização. Então, levar informação para todas as pessoas, e aí sem nenhuma distinção de faixa econômica. A gente levou essa amplitude nacional e depois, como a gente foi afunilando, entendendo um pouquinho do perfil de mulheres que a gente assiste nos nossos projetos sociais, a gente se deparou com outro problema, que não era só a informação que ela não detinha dos exames preventivos, da mamografia, da recorrência, fora os preconceitos. Ela também tinha um outro enorme problema, que era do acesso a esses exames. Então, infelizmente, hoje o problema de saúde no Brasil é muito estrutural, né? Então, a gente não tem um problema só da saúde preventiva, mas também da saúde quando ela se depara com problema de doença. Então, se você não olha nem para a doença, imagina para a prevenção. A gente está longe disso. E aí a gente falou, não, acho que eu estou sendo muito inconclusiva, principalmente quando eu olho, afunilo o meu olhar para o público que eu assisto nos meus projetos, que eu acredito que é a solução desse país. E aí a gente começou não só a levar o pilar de conscientização, mas também de doação de mamografias. Então, há aproximadamente 8 anos, a gente doa mamografias para mulheres que estão na fila do SUS e que estejam dentro desse perfil de vulnerabilidade social extrema. Quer dizer, ela é SUS dependente e ela não consegue pagar pelos seus exames numa rede privada e não tem um plano de saúde. E a 3, a gente também ampliou um pouquinho o leque de atuação nesse projeto nosso. Então, não só a mamografia a gente doa, mas como todos os exames complementares para o diagnóstico do câncer de mama. Então, a gente fala que a gente dá a mão para a mulher no perfil de conscientização, quando ainda ela não tem nem informação da importância daqueles exames, e entrega ela inserida em tratamento dentro do SUS. Hoje é um projeto que tem uma amplitude nacional, a gente está presente em todos os estados do Brasil, com exceção só do Sul. Em 2021, a gente chegou à marca de mais ou menos 5.000 combos de diagnóstico doados. É uma atuação que nos enobrece muito e que nos dá muita satisfação, principalmente porque a gente está falando de saúde e linear de morte ou vida. Quando se fala de câncer de mama, infelizmente a evolução é muito rápida, então o tempo de resposta tem que ser rápido também. E a gente hoje tem várias mulheres em tratamento e que, graças a Deus, curadas, graças ao acesso rápido que a gente promove nessa campanha, que é muito satisfatório para nós. Cara, eu sou fã da Orienta Vida. Eu acho que a gente podia ficar umas 12 horas falando sobre Orienta Vida, contando cada projeto, cada pedaço dessa ONG. Foi uma honra pra gente ouvir, compartilhar. Eu acho que tem muita gente que tá ouvindo. Todo mundo conhece Orienta Vida, mas muita gente às vezes passa um momento que você fala, putz,
tem a ver com isso. Tomara que a gente tenha dado cliques em muitas empresas que podem falar, nossa, tem um projeto super a ver com a vida, tem isso, tem aquilo. Porque, de fato, além de trabalhar com você, com a sua mãe, com todo o time da Orienta Vida, que é muito especial, de fato o projeto fica muito legal. Você pode fazer um projeto social que seja muito legal, Exato. que as pessoas curtem, gostem. Não é feio você divulgar os teus projetos. Lógico que não. Aliás, eu acho que é bonito o que você está fazendo, ainda mais se for genuíno. Ou se simplesmente você tem que fazer, mas que está ajudando alguém, já valeu, né? Concordo. Então, eu acho que isso é do caramba pra nós do Foda-se. Foi incrível. Precisamos ver se a gente pode fazer um projeto para o Foda-se, porque o Foda-se tem um nome meio complicado, mas Vai ser um prazer pra mas gente. ia ficar lindo, né? A gente fazer alguma coisa junto. E te agradecer super o teu tempo, a tua vinda aqui com a gente. E a gente sempre faz, a gente hoje só metade aqui, a gente sempre faz um pedido para que a nosso convidado ou a nossa convidada indique 2 nomes legais pra gente trazer aqui. Alguém que vem na tua cabeça, uma história bonita, alguma coisa legal. Fala aí, de bate-pronto, alguém que você imagina. Eu convidaria o José, acho que ele é um dos diretores da Orienta Vida, voluntário, ele é um cara super diferenciado, ele é um português e que tem um olhar para propósito social e de vida mesmo, muito diferenciado. E eu convidaria também a Renata Zituni, que é uma das gerentes de comunicação do Iguatemi e que sempre olha para a Orienta Vida ou tenta inserir a Orienta Vida em algum projeto. Que demais. Belos nomes. Muito obrigado. Manda um beijo pra sua mãe. Mando. Sou apaixonado pela Orienta Vida. E que tenha cada vez mais histórias pra gente fazer o episódio 2, 3. Pra você vir aqui sempre contar as coisas. Obrigada, Tico, pela oportunidade, viu? Obrigada pelo seu comprometimento também conosco. E tamo junto sempre. Conta com a gente. Muito obrigado. Foda-se.